Olá, sou Tamara Campos, educadora financeira, host aqui do podcast Dentro do seu CNPJ, porque acreditamos que se você não tem o seu CNPJ, você está dentro do CNPJ de alguém. E hoje estamos aqui com a Miriam e com a Dani, vamos bater um papo sobre inteligência emocional e financeira para o que sustenta futuros. Olá, eu sou a Miriam Dantas, sou consultora em gestão financeira. É um prazer te receber aqui hoje, Dani. Gostaríamos que você se apresentasse melhor, falasse um pouquinho da sua trajetória aí de 16 anos na educação e qual a emoção que marcou mais a sua caminhada até agora. Boa noite, Tamara. Boa noite, Miriam. Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Esses 16 anos de educação, o que mais me marcou foi um episódio que eu vivi com um aluno há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Um aluno que tinha um pouco de dificuldade de relacionamento, né? Em se adaptar, em conviver com as outras crianças. E num dado momento, né, do ano escolar, aí mais próximo do final do ano, ele apresentou um avanço quando ele saiu do lugar dele e foi acolher uma colega que estava triste, estava passando por uma situação, e ele levantou e abraçou essa colega. Né? Então, assim, em sala de aula, esse foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Porque, assim, ao longo de 4 anos da vida escolar dele, foi o primeiro ano, a primeira vez que ele interagiu fisicamente com uma amiga, de acolher, de abraçar, de estar ali presente. Então, foi um momento que me marcou muito. Que legal, muito bom. Em que momento que você percebeu que a inteligência emocional ela deixou de ser algo assim extra e passou a ser algo essencial para o professor? Miriam, autoconhecimento é algo que eu sempre me interessei. E aí na educação, ao longo dos anos, foi se confirmando e foi ficando cada vez mais claro para mim o quanto é importante o autoconhecimento, né? A inteligência emocional. O dia a dia do professor, ele traz muitos desafios, né? Desde o início da aula até o final, até o pós-aula, né? A gente costuma brincar que o professor se prepara antes da aula, durante a aula e depois da aula continua se preparando, né? Então, o tempo todo o professor está ali preocupado em como vai conduzir a aula, enquanto está conduzindo, depois que ele termina, ele pensa na próxima aula. Então, o autoconhecimento, para mim, é o que vai organizar a vida do professor dentro da sala, para conseguir lidar com as diferentes situações, porque a escola, ela tem uma rotina, mas ela não é estática. Tem uma rotina porque tem um horário de entrada, um horário de saída, tem todo um cronograma a ser seguido, mas esse cronograma não é estático, é um cronograma que todos os dias ele muda. Então eu costumo dizer assim, que quem não gosta de uma rotina fixa, a escola é o melhor lugar para trabalhar, porque todos os dias são diferentes um do outro. E você, diante disso, se a pessoa não tem o mínimo de inteligência emocional para essa dinâmica que vai sendo alterada ao longo do dia, ela se desestabiliza com muita facilidade. Com facilidade. Aí vão surgindo, né? Vão surgindo as doenças, né? Vão surgindo tantas coisas que a gente vê na mídia, que a gente acompanha de pessoas próximas, né? De pessoas que a gente trabalha, que a gente conhece. Porque a rotina vai começando a engolir o professor, o profissional da educação, né? Eu trago mais uma fala com relação ao professor, mas o profissional da educação em geral, né? Então, ter o autoconhecimento ajuda o profissional da educação, o professor principalmente que está em sala de aula, a conseguir lidar e separar as coisas que acontecem no dia a dia, né? Eu sempre faço uma reflexão assim, não tem como a gente separar o eu pessoal do eu profissional, porque eu não sou 2 pessoas, eu sou uma pessoa só. Porém, ter o autoconhecimento me faz refletir e essa reflexão ela é constante. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Ter o autoconhecimento me faz refletir, olha, isso aqui eu preciso agir de forma racional, porque isso aqui está relacionado ao meu profissional e não ao meu pessoal. E aí talvez nesse emaranhado que às vezes alguns profissionais acabam se perdendo, né, no sentido de não conseguir separar. E aí acaba afetando, né, a vida profissional, a vida pessoal. Então, quando o profissional tem autoconhecimento, ele consegue fazer essa diferenciação e aí pensar de forma racional nas decisões, nas ações
E isso, assim, é uma ação constante, diária, o tempo todo, em todas as situações que acontecem. E por que você acredita que os professores em geral, eles têm isso de cuidam tanto dos outros e às vezes tão pouco de si? Porque você disse aí que às vezes eles misturam um pouco o emocional com o profissional, eles não conseguem ter um olhar para a vida deles sem ter um olhar para o profissional, né? E então, por que você acredita que existe isso, do professor cuidar tanto dos outros e olhar tão pouco para si mesmo? Eu acredito, Miriam, que existe talvez uma ideologia ou uma crença de que educar é missão, e na verdade educar é propósito. E aí quando se mistura missão e propósito, às vezes o profissional se perde, porque para o propósito é preciso ter clareza, saber para onde eu estou indo, por que eu estou indo, por que aquela proposta para aquela turma em específico, por que aquela criança eu preciso organizar o trabalho com ela daquela forma. É diferente de missão, porque missão é quase que algo que transcende, né? Que a pessoa faz acima de qualquer coisa, e propósito não é isso. E a educação, ela precisa de propósito, precisa de clareza, né? E aí talvez aí os profissionais acabam se perdendo, porque traz como uma missão, como algo que, é minha missão fazer isso. Não, estar na educação é um propósito, e quem está na educação precisa ter clareza do porquê está ali. Legal. Eu sou assim apaixonada pela minha amiga Dani, né? Nós somos amiga há 25 anos. E quando eu vou, nós temos momentos, né? Às vezes estamos nos vendo sempre, às vezes nem tão sempre assim. Nós estamos no momento que sempre. E quando eu vou à casa dela, a gente tá ali com caderno, no encontro, caderno, papel, a gente tem vários insights, né? E eu gosto muito da forma que ela traz sobre leveza, porque educação, né? A gente até colocou que são professores, né, sustentam futuros, né, o educador, ela falou assim, trouxe o docente, mas existe a coordenação, existe a direção, existe o pessoal da alimentação, da higiene, todo esse pessoal que está ali na escola, né, e agora trazendo, né, ela que é especialista em gestão emocional, inteligência emocional, fazer um paralelo, né, porque se fala tão pouco, né, sobre educação financeira nas escolas. Hoje, né, hoje tem se falado mais, mas ainda é pouco. Tanto para o professor, né? Então, assim, às vezes, o professor acaba trazendo ali para a sala de aula, trazendo para o trabalho algumas demandas emocionais devido à vida financeira, a não olhar para essa gestão financeira pessoal. O que você me diz sobre isso, Dani? Eu acredito que hoje, hoje mais ainda, né? Fala-se da desvalorização financeira do profissional da educação. E aí, talvez, essa desvalorização, mesmo que inconscientemente, seja compensada de outra forma, né? E aí, às vezes, através adquirindo coisas que talvez não sejam necessárias, né? E aí gera... Compra excessiva, né? E é o que você disse. Não há nas escolas uma educação financeira efetiva, né? Nós fizemos há um tempo atrás um trabalho, levamos, né, para os alunos de um dos projetos da escola, uma conversa sobre educação financeira, e foi muito produtivo. Mas a geração de docentes é uma geração que não teve essa educação financeira tão clara, né? E aí, estar em desarmonia com o emocional bagunça o financeiro e interfere em todos os aspectos, né? Profissional, pessoal, financeiro. Porque é o que eu já disse, nós somos uma pessoa só. Não tem como eu separar, né? Então, se o financeiro está desorganizado, o emocional também fica, o profissional também fica. Então, é muito importante, né, a valorização do profissional, e aí por diferentes órgãos, né? E esse conhecimento, que é importante chegar nas escolas também, né? Esse conhecimento financeiro, de reflexão mesmo, de olhar para as finanças, né? Porque às vezes nem todos param e olham para as finanças da forma como tem que olhar, né? De considerar cada gasto, considerar tudo que está ali entrando e saindo do orçamento,
para ter uma visão real de como estão as finanças e a partir daí sim poder organizar. Porque é assim que a gente faz com as crianças, é assim que a gente trabalha com as crianças. Quando a gente faz uma sondagem, é dessa forma. A gente olha para o que a criança ainda não sabe, para a gente conseguir resolver e adaptar e pensar, buscar, planejar o que ela precisa aprender. E as finanças é a mesma coisa, né? E só o que falta é talvez esse profissional encontrar esse suporte para conseguir fazer uma sondagem das finanças, para encontrar aí um caminho para organizar as finanças de forma adequada. Eu gosto da pergunta que você traz, né? Você fala que nos seus atendimentos você traz qual problema você quer resolver hoje, né? Então vamos supor que nós estamos aqui com uma professora que está passando com dificuldade financeira, uma educadora, e chega para você, eu estou abalada emocionalmente, com culpa, com medo, com relação às finanças. O que você traria para essa pessoa, para essa mulher, para esse homem que está nessa situação? Primeira coisa, papel e caneta, né? Pra gente sentar e começar a registrar, a escrever, né? Então vamos olhar para o que você está sentindo, né? Porque tudo está relacionado às emoções. Então vamos colocar nos papéis quais são as suas relações, quem está ligado a tudo que você está sentindo e qual a relação que você tem, a relação sentimental mesmo, com cada pessoa que aparece, né? Nesse núcleo, nesse entorno desse profissional. E aí, a partir daí, a gente mapeando e conhecendo melhor essa pessoa, conhecendo melhor esse profissional, para a gente entender para qual caminho a gente pode buscar junto com esse profissional para encontrar a melhor solução. Sim. Você trouxe algo que eu achei bem interessante, Miriam, falou sentir. Então, às vezes, a gente vai levando tudo tão atropelado que a gente não sente. Fala assim, minhas finanças, não quero olhar para isso, tô preocupado, eu gasto mesmo. E não paro para sentir, olhar. Então, nossos encontros sempre são muito marcados de reflexões. E é isso que ela traz. Ela atende também o colaborador que, assim como ela atende na escola, os colaboradores na questão da gestão escolar, ela atende esse profissional que está emocionalmente machucado, né? Se é que a gente pode falar assim, Dani? Sim. Esse profissional que talvez não está olhando, né, para os sentimentos, porque acontece muito. É tudo interligado, na verdade, né? Todas as sensações, as emoções. Então, da mesma forma como o profissional faz uma coisa, ele faz as outras também. Então, às vezes, se ele não olha para as finanças, ele também não olha para os sentimentos. Eu sempre gosto de começar olhando para os sentimentos, para o que está acontecendo, emocionalmente mesmo, porque a partir daí a gente vai conseguir enxergar muitas coisas em todas as outras áreas da vida de cada pessoa. Sim. Legal essa frase que a Dani trouxe, que ela fala no livro A Mente Milionária. A maneira que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então, a maneira que eu olho para o meu trabalho é a maneira que eu olho também para as minhas finanças, é a maneira que eu olho para o meu emocional, é a forma que eu faço os meus planejamentos, né? Então, é muito importante você parar para sentir. Olha, não estou indo bem nas minhas emoções. E uma coisa que eu vejo muito, não estou indo bem nas finanças, acabo prejudicando os meus relacionamentos, acabo prejudicando o meu trabalho, e quanto era uma questão para ser resolvida, era só as minhas finanças. E às vezes é o contrário, não estou indo bem no meu trabalho, vou lá, faço um monte de compra, me endivido no meu cartão, me endivido nas minhas finanças e acabo prejudicando ali o meu relacionamento. Então, embora somos uma pessoa integral, né, os nossos problemas, eu acredito que eles possam ser... Peraí, esse problema é aqui? Então, né, vamos sentir... Precisa olhar para cada área da vida. Somos uma pessoa só, mas cada área merece atenção. Merece atenção. Então, eu acho muito legal isso que você traz. Essa consciência, né, do olhar mesmo. Peraí, estou aqui, vou olhar para mim, e a partir de... vou trazer uma solução, né? É o olhar presente, né? É o olhar presente para o que está acontecendo agora. Muito bom. O autocuidado emocional é também um autocuidado financeiro? Com certeza. É o que nós acabamos de dizer, né? A forma como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então, né? Cuidar de mim requer cuidar das minhas finanças, requer cuidar de todas as outras áreas da minha vida. E você já ouviu alguém falar assim, mas isso não parece egoísmo? Né? Porque fala muito cuidar de mim, cuidar das minhas finanças, cuidar do... não é egoísmo? Né? Acredito que você já deva ter escutado isso. Muito. Nós viemos de uma geração, né, que a gente aprendeu muito a se doar de forma, né, incondicional. E aí, o meu trabalho é nesse sentido,
que cuidar do outro é primeiro cuidar de mim. É aquela máxima de colocar a máscara primeiro em mim. Eu não consigo cuidar de ninguém se eu não estiver bem emocionalmente. Então, o autocuidado, ele vai me dar condições de cuidar dos que estão ao meu redor também. E quando eu consigo mudar em mim, automaticamente eu consigo mudar as pessoas ao meu redor. Porque quando as pessoas sentem a mudança em mim, elas vão também se tornando mudanças ao meu redor. Então, primeiro, cuidado comigo. Hoje eu ouvi uma frase que fala que pessoas felizes que vão mudar o mundo. É isso? É isso. O que muda na escola e na vida pessoal quando o educador está emocionalmente e financeiramente equilibrado? Muda tudo, né? Tudo. Muda, né, a forma de lidar com o trabalho. Porque o trabalho na educação, ele tem as dificuldades, como todos, na verdade, né? Eu sempre puxo sardinha aqui pro meu lado, para minha área. Mas todos os trabalhos, né, têm as dificuldades, têm as intercorrências, e eu defendo muito que o trabalho na educação, ele pode ser leve, ele é possível que o trabalho seja leve, apesar, né, da cobrança, da burocracia, porque tem, e é normal, está tudo bem, né, que tenha. E aí o profissional que tem o autocuidado, que tem o autocontrole, que tem o autoconhecimento, que está com as áreas, né, em equilíbrio, e aí, né, aquele equilíbrio de às vezes estar ali desorganizado financeiramente, mas tenha consciência de qual caminho seguir para organizar as finanças, não é? Porque nem todo mundo vai estar com tudo organizado, mas se a pessoa tiver clareza de para onde ela tem que ir, ela consegue se manter bem, porque ela sabe para onde ela está indo. Então, talvez a finança dê uma escorregada aqui, mas ela sabe para onde ela tem que ir para ela reorganizar. Sim. Então, isso traz paz, traz leveza, traz clareza do que fazer, do porquê escorregou e do que fazer para se levantar novamente. Tanto nas finanças quanto na educação. Legal. Se você pudesse deixar uma mensagem, todo mundo está te ouvindo agora, qual seria? Um passo para construir uma docência equilibrada. Que os profissionais da educação tenham clareza de propósito, né? Que os profissionais da educação saibam qual caminho estão seguindo, para onde estão indo, para que a educação possa ser vivida com leveza. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo, muito legal ouvir isso, porque a gente sabe que educar não é fácil. A gente fala aqui também de educação financeira, e estamos falando aqui educação financeira e educação no modo geral. Todo tipo de educação, seja lá o que for, você mexe com a emoção. Então, você tendo inteligência emocional, você tendo um certo equilíbrio, tudo se torna mais leve, né? Dani, foi um prazer receber você aqui hoje. Gostamos muito mesmo, esse assunto é muito pertinente. E eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo aonde que nós podemos te encontrar. Qual é o seu Instagram e tudo mais. Meu Instagram, Tunes, Dani com Y Barbosa. Meu telefone, WhatsApp, 18 997 39 2295. É muito bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Eu sou uma apaixonada pela educação. Então eu falo, todos que eu puder influenciar, eu costumo dizer, Miriam, né, que ou as pessoas influenciam ou elas são influenciadas. Então quem eu posso influenciar positivamente pela educação, eu falo que é o meu legado, é o legado que eu quero deixar. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Dani, muito obrigada, Miriam. E vocês nos encontram aqui, né, no podcast, semanalmente. Nós estamos aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, de uma forma leve.